Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 11, tá? Que lá fala ligações químicas. O que seriam essas ligações químicas? Pensa um pouquinho. Ligações químicas que você conhece, alguns são sólidos, como carvão, líquido, como a água, outros gasosos, como o ar, que respiramos, alguns são duros, como o granito, e outros são moles, como a cera de depilar, tá bom? E por que existe essa grande diferença nas propriedades materiais que conhecemos? Isso deve, em grande parte, a ligações existentes entre os átomos, que nós chamamos de ligações químicas, tá? Dentre essas ligações químicas, nós podemos ver que vão formar substância. E essas substâncias são a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais. Exemplo, a água, que é a união entre hidrogênio e oxigênio. Exemplo, o sal, que é a união do solo mais o cloreto. E o ouro, né? Então, isso aí recebe o nome de ligação química, né? Recebe o nome. E dentro disso aí, eu tenho o quê? 3 tipos de ligação. Ligação química iônica, covalente e metálica. Se você observar, essas ligações, elas são o quê? Elas têm ligações iônicas, metal entre metal, ou hidrogênio e ametal. Covalente, metal e ametal, ou hidrogênio mais ametal, ou hidrogênio entre hidrogênio. E ligação metálica, o nome já até ajuda a gente, né? Que é entre metais, tá bom? Se você observar, eu circulei de vermelho aí, peguei a canetinha e circulei, porque esse que eu circulei de vermelho são os gases nobres. Nós chamamos eles de octeto. Então, por quê? Porque tem 8 elétrons na última camada. E eles são, como assim... Então, como eu estava falando, eles têm 8 elétrons na última camada, se tornando estáveis. Então, vamos lá. O comportamento dos metal e dos ametais que se ligam e formam diferentes substâncias é determinado, embora exclusivamente pela quantidade de elétrons da última camada, ou seja, da última camada eletrônica, chamada de camada de equivalência, tá? Então, nós temos isso. Então, essa chamada camada de equivalência é quando você distribui no sistema de Paulis. Então, vai ter a última camada de equivalência e nós saberemos quantos elétrons ele ficou na última camada. Aí, dá para fazer o quê? A ligação entre eles, tá? Então, camada de equivalência. Os metais possuem 1 a 3 elétrons na última camada de equivalência. Professora, é sempre assim? Sim, isso é uma regra. Então, o que acontece? Se ele possui de 1 a 3 elétrons na última camada de equivalência, tá? Ele vai perder esse elétron. Então, ele perdendo esse último elétron da camada de equivalência, ele vai se estabilizar. Ele ficando estável, a configuração eletrônica dele é de um gás nobre, ou seja, de 8 elétrons na camada de equivalência, que entra aí a regra do octeto. Então, aí ele vai ficar estável. Vamos lá? A camada de equivalência dos ametais, tá? Possui de 4 a 7 elétrons na última camada. Como vocês observam, deixa eu pegar a canetinha aqui. Opa! Vamos lá, vou pegar a canetinha para vocês observarem aqui, ó. Essa é a última camada de equivalência. Então, ele vai ter que ganhar elétrons. Se ele tem que ganhar elétrons, a camada de equivalência dele vai se estabilizar, a configuração de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na última camada, e também segue a regra do octeto. Mas como ele ganhou o elétron, ele fica com carga elétrica negativa, porque ele ganhou o elétron de um outro elemento químico, tá bom? Se tornando um ânion, tá? E aqui é a regra do octeto. O que seria essa regra do octeto? Em uma ligação química, um elemento busca ficar com 8 elétrons na última camada de equivalência, com a configuração dos gases nobres.
Porque ele ficando com esses 8 elétrons na camada de equivalência, ele se torna um elemento eletricamente estável. Ou seja, as camadas de equivalência vai rodar ao redor deles, certo? Ao redor do núcleo do átomo e vai ficar estável, ok? Vamos lá. E aqui eu tenho uma ligação iônica eletrovalente. A ligação iônica eletrovalente ocorre entre metal mais a metal e metal a hidrogênio. Eu tenho aí para vocês o exemplo do sal de cozinha, NaCl, pela união de um átomo de sódio, Na, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um ametal. Então, eu vou pegar 2 elementos químicos e vou fazer a união. Se você pegar a tabela periódica e olhar lá na tabela periódica qual é a configuração do sódio mais do cloro, você vai ver que eles fazem uma ligação entre si para se tornar estável e ficar com 8 elétrons na última camada, se tornando eletricamente estável, seguindo a regra do octeto, ou seja, tendo 8 elétrons na última camada de equivalência, tá bom? E aqui é para vocês compreenderem. Transferência de elétrons. Vamos lá? Opa, deixa eu voltar e pegar a canetinha. Olha só, quando eu peguei a canetinha, eu coloquei para vocês que perde elétrons, metal. Metal perde elétron. Então, o número de elétrons, eu tiro esses elétrons que eu preciso. Então, ele perde 1, 2 ou 3. Porém, a carga, ela fica o quê? Positiva. Metal. A metal, ele ganha, tá? Elétrons. O número, tá? O número da última camada. Então, o que acontece? Quem perde, que vamos dizer que é A. Quem perdeu foi A. Ele ficou com carga positiva. E quem ganhou foi B. Ficou com carga negativa. Então, aqueles que ficam com carga positiva são os cátions. Ele doa o elétron. E aquele que fica com carga negativa, ele o quê? Ele ganha o elétron, tá bom? Mas ele vai ficar, mesmo ficando com carga negativa, ele segue a regra do octeto, se tornando um elemento eletricamente estável na última camada com 8 elétrons. Então, olha só. Isso aqui são as camadas de equivalência que eu tanto falo. As camadas de equivalência que eu tô explicando para vocês é como se fosse o sistema solar. O Sol tá no centro e os planetas estão ao redor. Então, o núcleo do átomo tá no centro, que são cargas positivas, que são os prótons, e ao redor desse núcleo do átomo fica com carga o quê? Fica com carga negativas, que são as elétrons. Então, se você... Opa, perdão aqui, de novo. Opa, canetinha, vem cá. Você pegou a última camada, tinha um único elétron no sódio, certo? Você pegou e doou pro cloro, tá? Ó a setinha aqui, ó. Doou pro cloro esse único elétron. Então, eu vou formar uma substância, que é os cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Então, se eu formei, então, Na, como você tá vendo aqui, ó, Na positivo e Cl negativo. Por quê, professora? Porque o sódio, ele doou um elétron para quem? Pro cloro. Então, por isso que o cloro tá o quê? Negativo. Aí, se você ver aqui do lado, aqui tá mais bonitinho do que o que eu coloquei na tela. Então, você vai ver que aí, eu tenho Na mais 1 e Cl menos 1, que é o que ganha um elétron, tá? Vamos lá. E aqui é o esquema de transferência de elétrons, tá? Eu peguei e transferi esse elétron. Na sua atividade que eu passei, você vai ter que fazer esse esqueminha aí de transferência, tá bom? Porque você vai colocar a fórmula eletrônica de Lewis. Então, essa fórmula eletrônica vai fazer com que você
se organize dessa forma. Você vai pegar o único elétron que tem ali e vai passar pro cloro, tá? De forma diferente, que destaque que o cloro recebeu, tá bom? Esse elétron. Então, eu fico com, novamente, vou falando para vocês, Na positivo e Cl negativo. Mas que vai ter o quê? A união dos dois formando o sal cloreto de sódio. E aqui acontece a mesma coisa com o cloro, né? Cl mais Mg. Então, você vai ver que um perde 2 elétrons, porque é um metal, e o outro vai ganhar o quê? Ele perde um elétron, quer dizer, e o outro vai ganhar um elétron, para se tornar eletricamente estável, tá? Formando a forma de Linus, vou colocar aqui para vocês, formando aqui a forma de Linus, que é o recebimento desse elétron. Então, ele vai ficar com carga positiva e carga negativa. Aqui tem mais um exemplo, tá bom? Só para vocês terem uma noção, tá? Al mais hidrogênio, tá bom? Para vocês terem uma noção. O hidrogênio, ele, nesse caso, ele ganha um elétron. E aqui é para você não esquecer. Não esqueça que ligação iônica entre metal e ametal, metal e hidrogênio. Camadas a última camada, ele vai ter 1, 2 ou 3 elétrons. Ele vai perder esse elétron, tá? E a última camada, 4, 5, 6 e 7, ele vai ganhar elétron, que vai seguir a regra do octeto, que vai se tornar eletricamente estável. Porém, dependendo da situação, às vezes, quando ele tem 4 elétrons, 4 ou 5, 4 elétrons, ele tem a tendência de compartilhar esse elétron, tá? Vamos lá. Ligação covalente molecular. Olha só, entre metal e ametal, metal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? Que como que isso acontece, professora? A água, por exemplo, é formada pela união de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Isso aí é a fórmula molecular. Como que eu vou fazer isso, gente? Como aquela hora você tem um número de elétrons e tudo. E eu tenho que mostrar como que é essa ligação. Quer dizer, se eu tenho 2 hidrogênios, vou pegar a canetinha aqui. Opa. 2 hidrogênios, então, H2O. Ih, não vai dar. Não vai dar pra eu colocar ali. Então, eu tenho ligações simples entre ele. Porém, na situação abaixo, significa a quantidade de elétrons que eu doei. Eu tenho CO2, que é o gás carbônico, que é a união de um átomo, né, de carbono a metal com 2 átomos de oxigênio. Então, significa que eu tenho uma dupla ligação. Como eu falei para vocês, ele tem CO2. Então, C dupla O. Então, ele tem 2 moléculas de hidrogênio para formar o CO2. Então, isso aí é uma forma molecular para mim escrever esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, esse desenho aqui anterior, ó. Pra escrever esse desenho aqui, ó. Aí, em vez de eu fazer dessa forma, eu vou colocar a forma o quê? Molecular, que é aquela que está bem aqui na frente, tá bom? E aqui são as ligações coordenadas aditivas, ou seja, aquela que eu vou compartilhar os elétrons. O elétron ele vai pertencer tanto a um quanto ao outro, se tornando eletricamente estáveis. E eu tenho as ligações polares e apolares. Ou polares entre átomos diferentes. Exemplo, hidrogênio e Cl, cloro. E eu tenho um apolar, que é entre o quê? Átomos iguais.
eu vou compartilhar para se tornar estável. Eu peguei uma molécula, um hidrogênio, e compartilhei esse único elétron que eu tenho com o cloro para seguir a regra do octeto, tá? E da mesma forma eu fiz com o oxigênio. Porém, quando eu coloco átomos iguais, por exemplo, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de 2 elétrons para seguir a regra do octeto e se transformar estável. Se ele precisa de 2 elétrons, olha o que aconteceu. Opa. Peraí. Oxe, gente, o trem sumiu. Desculpa aí. Então, como eu preciso de 2 elétrons, olha aqui. Eu compartilhei esses 2 elétrons. Então, quando eu contar, eu conto ele 2 vezes para se tornar 8, tá ok? Então, a diferença aqui, polares entre átomos diferentes e apolares entre átomos iguais. Nós chamamos isso de ligação covalente aditiva. Ligação covalente molecular, acabei de falar para vocês, é o formato de onde eu coloco as pontes. Nós chamamos isso ponte de hidrogênio, por exemplo. Essas pontes vai dar estabilidade. Vai me falar quantos átomos eu tenho de cada um. Se eu tenho uma dupla ligação, se eu tenho uma simples ligação, é um hidrogênio. Como eu tenho CO2, eu tenho uma dupla ligação. Eu tenho 2 oxigênios com carbono 2 vezes. Então, nas ligações covalentes, os elementos precisam ganhar elétrons para completar o octeto, tá? Ligação covalente, ele precisa ganhar elétrons. Somente o hidrogênio estabiliza, tá? Com 2 elétrons. Logo, precisa ganhar um elétron. Só o hidrogênio ele pode se estabilizar, então presta bastante atenção. E as famílias 4A, 5A, 6A e 7A ganham 4, 3, 2 e 1 elétron, respectivamente, tá bom? Então, sempre precisa ganhar um elétron. Se eu ganho elétron, a minha carga é negativa. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Eu vou formar o quê? A minha água. Então, vamos lá? Deixa eu pegar a canetinha. Eu vou pegar o quê? Vou ganhar esse elétron aqui e vou compartilhar. Ficou feio, gente, mas é assim mesmo. Ó. Aí, eu formei H2O, tá? H2O. Ou então, H dupla O, tá bom? Significa que eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. E aqui as ligações iônicas, ligações covalentes de compartilhamento de elétrons. O que é isso? Eu vou compartilhar, eu vou fazer a ligação entre 2 átomos de cloro, compartilhando o elétron para se transformar eles estáveis. Lembrando que o cloro tem quantos? Um par de elétrons é compartilhado, então eu vou compartilhar um par de elétrons. Eu conto 2 vezes, tem 6, 2, 4, 6, 7, 8. Entendeu? Então, essa aí é a fórmula o quê? De Lewis. Aí eu tenho a fórmula estrutural e tem a fórmula molecular, que é Cl2. Que aí tá me informando que eu tenho uma ligação compartilhada. São 2 cloros se compartilhando elétrons. Ligação entre átomos de carbono, tá? E oxigênio. É uma ligação compartilhada também. Aí, que é o CO2. Lembra? O CO2, ele é de compartilhamento. Então, você observa a fórmula de Lewis, fórmula estrutural, porque a professora tem 2 tracinhos, nós chamamos isso de dupla, ligação dupla. Então, quer dizer que eu tenho 2 oxigênio. Lembra lá? Na fórmula do octeto, o oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6. Então, ele precisa compartilhar 2 elétrons. Ele precisa receber 2 elétrons para ficar estável. Então, para me formar o CO2, eu tenho que ter 2 ligações dupla, ok?
E aqui a ligação entre átomos de nitrogênio. Aqui eu já compartilhei quantos? Eu precisei compartilhar 3 elétrons. E eu tenho uma ligação tripla. É da minha fórmula estrutural, eu coloco N, tripla, N. Então, e na minha fórmula molecular, N2. Então, quer dizer que eu compartilhei 3 elétrons para seguir a regra do octeto. E o nitrogênio, ele pertence à família 5A. Vamos lá. Ligações covalentes pode ser ligações simples, como eu falei para vocês. Vou pegar a canetinha aqui. Simples, dupla e tripla, tá? Então, ela pode ser esses 3 tipos de ligações. É só você ler o quê? A fórmula molecular. O que a fórmula molecular te diz é o que você necessita. Ligações metálicas. As ligações metálicas ocorrem entre metal e metal. Metais ligados metalicamente são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Exemplo, o aço, tá? O magnésio, o cobre. Tem essa importância econômica e estrutural do nosso dia a dia. Vamos lá. Então, essas ligações metálicas ocorrem entre 2 átomos de metal. E você pode observar que ficam elétrons soltos. Então, os átomos envolvidos, eles perdem elétron e suas camadas mais externas se deslocam mais ou menos livremente. Eles ficam se movimentando, tá? Formando uma nuvem eletrônica conhecida como mar de elétrons, tá bom? Então, eles não ficam unidos, fazendo ligações, mas eles ficam ali formando uma nuvem entre os elétrons. As ligações metálicas, tá bom? Elas vêm desses seguintes componentes. Então, eu coloquei alguns para você ver, como cobre, zinco, estanho, ferro, tá? Tem essas ligações metálicas entre eles, ok? Comece onde está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Vamos lá que vai dar certo. Eu quero fechar aqui o slide, que eu quero mostrar a tela do meu celular para vocês brincar um pouquinho com um aplicativo que eu baixei e vocês saberem. O aplicativo é esse aqui, vou abrir ele para vocês verem. Tô abrindo o aplicativo. Então, é a tabela periódica. Ele é muito bom, tá? É como se fosse aquela tabela periódica interativa, mas é um aplicativo, um app que você baixa no Play Store. Eu não verifiquei se no Google Play tem. Abriu. Olha que interessante. Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, ferro. Metal de transição. Clico no ferro. Olha só o que vai me dar. Me dá a distribuição eletrônica do ferro, tá bom? Todinha. Aí mostra que ele, como ele é um metal de transição, ele é metal. Então, ele vai perder elétrons. E eu vou ter o quê? Vou ter que ele é um metal de transição, ele parou no subnível D na distribuição eletrônica. Eu tenho o diagrama de Paulis nele aqui. E eu tenho tudo que fala sobre ele, período de oxidação, tudo isso aí. E você consegue ver isso com todos, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, vou pegar aqui um gás nobre. Clica aqui, xenônio, gás nobre, clico, olha só, vem. Então, você pode estar fazendo esse joguinho, você vai estar vendo, lembrando que ele segue a regra do octeto, tá? Então, você pode estar aí jogando. Tem outras funções que você pode estar mexendo, vendo o que você precisa. Você vai mexendo e vai se divertindo com o app. Eu achei muito interessante. Baixei no celular. Tô gravando a tela e mostrando para vocês observarem que tem recursos além da videoaula, além da professora, para vocês aprenderem um pouco mais sobre tabela periódica. Meninos, espero que vocês tenham entendido. Tchau, até mais!